Eu quero convidar vocês para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação. O texto é Colossenses, 4º capítulo. Colossenses, 4º capítulo. Leremos a partir do 7º verso. Epístola de Paulo endereçada aos Colossenses, 4º capítulo, é o último capítulo. Leremos a partir do 7º versículo. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vô-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo, ou seja, meu consolo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos Laodiceia, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Pai querido, Pai santo, te agradecemos, ó Deus, pelo tempo que temos, pelo espaço que nos abriga, e te louvamos, sobretudo e especialmente, por tua palavra, que é produto divino, que é resultado, ó Deus, da inspiração do Senhor, por meio do teu Santo Espírito. E agora imploramos, ó Deus, para que esse registro que foi feito debaixo da tua inspiração seja compreendido por nós debaixo da tua iluminação. Ó Deus, que o divino Espírito do Senhor nos presida nesse momento de reflexão a respeito da tua palavra. É a oração do teu povo, é a nossa oração. E nós a fazemos no nome poderoso do Senhor Jesus, nosso intercessor, nosso Senhor, nosso advogado junto ao Pai, Senhor da igreja. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, depois de alguns meses, alcançamos o final da epístola de Paulo endereçada aos Colossenses. Temos conversado sobre esse precioso escrito do Novo Testamento em nossos cultos matutino e vespertino. Como já vimos, o principal tema, o tema precípio da epístola de Paulo endereçada aos Colossenses é a suficiência, bem como a supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Esse é o principal tema, é o principal assunto de Paulo nessa epístola. Em Jesus nós somos plenamente salvos. Em Jesus Cristo somos plenamente santificados. Os cristãos estão unidos a Jesus em sua morte,
em sua ressurreição, de sorte que não precisam de mais nenhum complemento. Em Jesus Cristo somos plenamente reconciliados com o Senhor. A partir dessa união espiritual e mística com Jesus Cristo, mortificamos a velha carne, nos revestimos da nova, cumprimos os nossos deveres e convivemos na igreja. Tão plural, tão diversa, tão variada, até que o Senhor volte. Com a epístola aos Colossenses aprendemos essas preciosas e oportunas lições. Na passagem lida, Paulo elenca vários nomes. Paulo fala sobre pessoas que cooperaram com ele, tanto presencialmente quanto remotamente, contribuindo para o seu ministério e contribuindo para o seu apostolado. Paulo cita nomes judeus e nome de gentios. E a impressão que tenho, com Paulo fazendo saudações tanto a judeus como a não-judeus, a gentios, é que Paulo está mais uma vez reforçando aqui o seu entendimento de que em Jesus sempre há mais convergência do que divergência. Guarde isso no seu coração. Em Jesus sempre existe mais convergência do que divergência. Em Jesus sempre há mais união do que desunião. Em Jesus, como Paulo escreveu no verso 11 do capítulo 3 dessa mesma epístola, em Jesus não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo demonstra em Colossenses a sua firme e inabalável convicção de que Cristo ocupa sozinho o centro da criação de todas as coisas e o centro da redenção dos pecadores. As diferenças, as particularidades de cada pessoa perdem a sua importância, perdem a sua relevância dentro desse contexto aqui da comunidade dos fiéis a Jesus, que são pessoas sempre beneficiadas e influenciadas pelo amor inclusivo, abrangente e generoso de nosso Senhor. O apóstolo Paulo não fez uma carreira solo. O apóstolo Paulo fez parte de um time. Na vida cristã é assim. Não tem como a gente caminhar sozinho. A gente precisa de outras pessoas. Essa tendência muito comum no mundo contemporâneo, de que é possível viver o cristianismo sem o relacionamento com outras pessoas, não tem fundamentação bíblica. A gente precisa de comunidade. A gente precisa de bons relacionamentos, a gente precisa de outros irmãos que ministram a nós e nós ministramos a eles. E é nessa troca abençoada que nós somos fortalecidos, que nós somos animados. O apóstolo Paulo não caminhou sozinho, não realizou um trabalho só, ele trabalhava em equipe. E aqui vemos a importância do cristão cultivar bons relacionamentos com outras pessoas. Esse texto apresenta para nós, em primeiro lugar, a primeira lição, a verdade de que a convivência cristã é marcada por unidade, por diversidade e por imperfeições. A caminhada cristã, ela é marcada por unidade, por diversidade, somos diferentes, e por imperfeições, afinal de contas, somos pecadores, e não raras vezes vamos fazer aquilo que é imperfeito, e que manifesta a nossa imperfeição. Nos versos 7 e 8, o apóstolo Paulo faz referência a um homem denominado Tíquico. Olha lá, versos 7 e 8. Quanto à minha situação, Tíquico
irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. E eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Tíquico foi um dos portadores dessa carta junto aos Colossenses. Possivelmente Tíquico também foi um dos portadores da carta que o apóstolo dos gentios endereçou aos Efésios e muito possivelmente foi um dos portadores da epístola que o próprio Paulo endereçou a Filemon. Tíquico deveria informar aos colossenses a situação do apóstolo Paulo e deveria trazer para o pastor Paulo o relato a respeito de como estavam os colossenses. Era essa a missão de Tíquico junto aos colossenses. A finalidade a principal de Paulo ter enviado esse homem junto aos colossenses era participá-los do que estava acontecendo com ele e participar Paulo do que estava acontecendo com os colossenses. Paulo se interessava pelos seus irmãos. Paulo se interessava por suas ovelhas. Não tem como a gente viver um cristianismo de forma desinteressada do outro. Eu vou na igreja, eu me abasteço, eu faço a minha parte. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir a respeito de fazer a minha parte. Ok, você deve fazer a sua parte. Todavia, a sua parte inclui também o cuidado com outras pessoas. Quando Paulo envia Tíquico junto aos colossenses, ele está demonstrando isso. Ele quer que os colossenses saibam o que estava acontecendo com ele e quer saber o que estava acontecendo com os colossenses. Meus irmãos, posteriormente Paulo enviou Tíquico a Creta, de acordo com o registro de Tito, e da carta de Paulo endereçada a Tito, e posteriormente foi enviado para Éfeso. Tíquico possuía algumas virtudes que nós também devemos possuir. Esses atributos, essas características que Tíquico possuía, nós também devemos possuir e pela graça do Senhor podemos possuir. A primeira característica é que Tíquico era amável. Paulo chama de irmão amado, verso 7. Ou seja, era gostoso conviver com Tíquico. Tíquico era um camarada, alguém que estava ali sempre presente, sempre disposto a ajudar, a cooperar. Tíquico tinha a intenção de abençoar, é por isso que Paulo chama de amável. Além de amável, Paulo também diz que ele era um homem prestativo. Paulo designa Tíquico de fiel ministro. Ele era um servo fiel do Senhor. Ademais, Paulo também chama Tíquico de conservo no Senhor. Tíquico era servo de Jesus Cristo, mas era também servo de seus irmãos em Jesus Cristo. E os crentes são assim, somos servos do eterno Deus e somos servos dos crentes, somos servos dos nossos irmãos. Na igreja não existem patrões, na igreja só existe um Senhor e todos nós somos servos dele, submissos a ele, dependentes dele. Paulo também diz que Tíquico era um homem consolador. Ele foi enviado junto aos colossenses para o encorajamento deles. Tem gente que tem vou substituir o substantivo, o adjetivo, não é incrível não. Tem gente que tem a péssima característica de desanimar outros. Tem gente que só consegue desanimar outros, só destaca aquelas coisas que são ruins. A pessoa comparece e você sabe que já vai vir reclamação, queixa, lamento. Tíquico não era assim.
em vez de desanimar, Tíquico encorajava, e nós precisamos de pessoas assim, precisamos ser pessoas assim. Encoraje outra pessoa, encoraje o seu irmãozinho aqui na igreja, encoraje a sua irmãzinha, vamos prosseguir, Deus está no controle, Deus é soberano, não vamos nos desesperar. O escritor russo Fyodor Dostoiévski, em uma de suas obras, fez a seguinte afirmação: pessoas há cuja presença nas horas de angústia é consolo. Existem pessoas cuja presença, apenas a presença, na hora da angústia, na hora do aperto, é consolo. Tíquico era assim, você também é. No verso 9, lemos que Paulo também enviou Onésimo a Colossos. Onésimo era um escravo. Ele era um escravo de Filemão. E ele era um colossense. Ele era de Colossos. Antes de sua conversão, Onésimo havia fugido de Colossos e foi parar em Roma. E lá em Roma, na capital, pela divina providência, Onésimo conviveu com o apóstolo Paulo. E nessa convivência, o apóstolo Paulo ganhou Onésimo para Jesus Cristo. Paulo diz que gerou a Onésimo entre algemas. Lá na prisão, na convivência com o apóstolo Paulo, Onésimo converteu-se a Jesus Cristo. E quando a gente considera a trajetória de Onésimo, a interrogação a ser feita a nós é a seguinte: nós já ganhamos pessoas para Jesus? Nós temos esse desejo de ganhar outras pessoas para Jesus? Devemos ter. Igreja é missão. Nosso propósito enquanto povo do Senhor é levar outras pessoas ao conhecimento do Senhor. Como Paulo gerou Onésimo entre algemas, nós também temos a responsabilidade e o privilégio de compartilharmos a mensagem do Senhor com aqueles que convivem conosco. No verso 10, Paulo cita Aristarco e o chama de prisioneiro comigo. Prisioneiro comigo. Aristarco era um tessalonicense e foi companheiro de Paulo, tanto de trabalho como de prisão. Acompanhou Paulo na viagem de navio para Roma, isto é, ele sofreu aquele naufrágio descrito tão vividamente no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos por Lucas. Aristarco participou daquilo e Aristarco participa agora da prisão de Paulo em Roma. Aristarco sempre esteve ao lado do apóstolo Paulo, na tempestade para Roma e agora na prisão em Roma. Ele não era daquele tipo de amigo que foge, que se distancia quando as coisas não vão bem. Ainda no verso 10, Paulo faz saudações a Marcos, o primo de Barnabé. Trata-se do mesmo João Marcos que acompanhou Paulo e Barnabé em sua viagem missionária e em determinado momento voltou atrás. E para aqueles que conhecem um pouco da história do Novo Testamento, sabem que depois desses eventos, seu primo quis levá-lo outra vez e Paulo recusou, de modo que duas duplas missionárias se formaram, Barnabé e João Marcos, Paulo e Silas. Só que ao lermos a epístola aos Colossenses, a impressão que se tem é que Paulo já havia se reconciliado com Marcos. Eles divergiram, mas lembrem-se, em Jesus sempre há mais convergência do que divergência. Em Jesus e por causa de Jesus, sempre há mais união do que desunião. O crente não fica emburrado muito tempo. O crente se reconcilia o mais rapidamente possível. O crente faz as pazes o mais rapidamente possível. Meus irmãos, perdoe e peça perdão. Se reconcilie, não fique
postergando aquela conversa. Não fique reagendando aquela conversa que vai trazer reconciliação entre você e alguém. Alguém lá no trabalho ou alguém dentro da sua própria convivência familiar. Às vezes a gente até quer fazer as pazes, não é? A gente almeja isso. Aliás, todos almejam a paz. Fomos programados por Deus para vivermos pacificamente. Nós não gostamos de conflitos. A gente almeja a paz, mas às vezes a gente fica remarcando a data da conversa. Afinal de contas, perdoar sempre envolve dor. Perdoar sempre envolve esforço da nossa parte, mas é a melhor opção. Paulo se reconciliou com Marcos. Não fique arrastando uma inimizade por toda a vida. Isso é feio. E isso é altamente prejudicial, porque manter uma inimizade vai subtraindo a energia, vai sugando a disposição do indivíduo. Como Paulo se reconciliou com Marcos, reconcilie-se com eventuais desafetos. No verso 11, Paulo saúda Jesus, conhecido por justo. Nós não sabemos nada a respeito dele, senão que foi um irmão fiel a Jesus. E a grande maioria dos cristãos são como Jesus o justo. As pessoas não sabem nada sobre nós, mas ainda assim somos fiéis ao Senhor. Bem, esses foram os nomes judeus. Depois de fazer saudações e referências a judeus, Paulo começa a fazer saudações a gentios, a gente que não possui ascendência hebraica. Paulo saúda seus irmãos gentios, começando com Epáfras, no verso 12. Olha lá, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus. Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos. Paulo foi o plantador, ou melhor, Epáfras foi o plantador dessa igreja, e ele foi também o plantador das igrejas de Laodiceia e de Hierápolis. E eu tenho grande admiração por pessoas assim, pessoas que plantam igrejas por onde passam. E essa história de Epáfras me fez recordar do senhor José Justino de Carvalho, um crente simples e muito piedoso e que viveu lá no sul de Minas Gerais. O senhor José Justino de Carvalho foi um dos responsáveis pela organização da Igreja Presbiteriana de São João da Cristina, uma igreja na zona rural, né? Organizada em setembro de 1900. Dessa igreja vieram os pastores que levaram o evangelho para os meus bisavós. Conta-se que José Justino trabalhava numa região aqui de São Paulo chamada de Ribeirãozinho. Ele era um agricultor e ele foi expulso da fazenda. O motivo da expulsão, ele se converteu a Jesus e começou a ler a Bíblia para os seus colegas. Ele foi expulso. E ele foi parar no final do século XIX, lá em São João da Cristina, onde não haviam crentes, onde todos eram católicos. Só ele era crente lá no São João. E os demais agricultores começaram a observar que o José Justino trabalhava nos dias santos, e que ele só descansava no domingo. E o povo começou a observar o José Justino. Dia santo o homem levantava, trabalhava normalmente, e no domingo ele sempre descansava. Até que o povo não aguentou mais de curiosidade e perguntaram para ele: ô José, por que você trabalha em dia santo e por que você só descansa no domingo? E foi a oportunidade que José Justino teve para compartilhar o evangelho. E, gente, Deus fez grande obra ali, porque significativa parte daquele vilarejo, daquela vila, converteu-se a Jesus. A igreja ali é grande, é operosa até hoje.
Deus fez grande obra por meio da vida de um homem simples, porém fiel. José Justino, como Epáfras, foram plantadores de igrejas. Além de plantador de igreja, Epáfras era um intercessor. Ele não cessava, ele não cansava de orar pelos colossenses, e Paulo o elogia em virtude desse hábito, dessa postura. Vejam o verso 12: o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A oração é o retrato da alma. A oração é a nossa identidade espiritual. A oração é a digital do cristão. A maneira como oramos e o conteúdo das nossas orações revelam o que pensamos sobre Deus e o que pensamos sobre nós. A melhor forma de você conhecer a teologia de uma pessoa é por meio de sua oração. E existem duas formas de orar. O reverendo Ricardo Barbosa chama a atenção de seus leitores num livrinho que existem duas formas de orar. A primeira delas é quando apresentamos o nosso mundo a Deus. A segunda forma de orar é quando nós participamos do mundo com Ele. Epáfras escolheu a segunda alternativa. Ele participava do governo de Deus no mundo por meio da oração. Oração não é pequena coisa. Nós precisamos resgatar a compreensão do poder da oração. Às vezes hoje a gente vê a oração como expressão de fraqueza, de impossibilidade. Eu não posso fazer nada, eu vou apenas orar. Eu não posso lá fazer visita, eu não posso lá levar o mantimento, eu vou apenas orar, como se fosse coisa de pequena importância. Não é. Nunca foi, nunca será de pouca importância a oração. É o contrário. Epáfras compreendia isso, e os crentes devem compreender isso também. Ore sem cessar, busque sempre a presença, a bênção do Senhor. Paulo prossegue. Depois de saudar a Epáfras, ele saúda Lucas, chamando, no verso 14, de médico amado. Lucas era gentil, médico, historiador e também missionário. Possivelmente foi o único autor gentil do Novo Testamento. Foi o autor do Evangelho, que leva seu nome, e também do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas uniu-se a Paulo em suas viagens em Troade, de acordo com Atos 16. Viajou com Paulo tanto para Jerusalém como para Roma e permaneceu ao lado de Paulo até o fim. Lucas cuidava do corpo e também do coração. Coisa boa, né? Quando a gente encontra um médico assim, porque às vezes a gente encontra cada um por aí, não é? Nos PAs, no pronto-socorro da vida, né? Nem olha para a gente e já vai receitando logo alguma coisa. Em contrapartida, outros são muito atenciosos, bonzinhos, não é? Querem conhecer um pouco da nossa história. Então, imagine Lucas como um desses médicos bonzinhos que encantam a gente. Porque tem médico que consegue tratar do seu doente antes mesmo de receitar, de prescrever qualquer medicação. Não é? A cura começa pela recepção, pela atenção, pela acolhida. Lucas era desse tipo de médico bonzinho. Eu gosto muito de Lucas. Aliás, o meu terceiro filho levou esse nome. E eu gosto de Lucas porque Lucas preferia narrar a falar de forma abstrata. Lucas preferia ensinar por meio de histórias do que por meio de conceitos. E conforme o tempo vai passando, cada vez mais eu gosto de histórias. Não é? A gente aprende muito mais com narrativas.
Ainda no verso 14, Paulo dirige uma saudação a Demas. Demas, que mais tarde abandonou o apóstolo Paulo e apostatou da fé. Quando lemos 2 Timóteo, encontramos lá a informação de que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas, durante algum tempo, conviveu na igreja, até alcançou um grau de liderança e de participação no ministério, mas, amando o presente século, abandonou as coisas do Senhor. O exemplo de Demas é um exemplo muito triste, daquela pessoa que chegou a conviver na igreja, chegou a conhecer algo do poder de Deus e que ficou pelo caminho. No verso 15, Paulo saúda os irmãos de Laodiceia, a ninfa e a igreja que ela hospedava em sua casa. Meus irmãos, o primeiro templo cristão, foi erigido no século III. Durante 2 séculos, as igrejas se reuniam em casas. E a igreja de Laodiceia se reunia na casa dessa senhora chamada Ninfa. Isto é, Ninfa abriu o coração para Jesus e abriu também a porta da sua casa para os crentes. E esse é um exemplo muito bonito. Nós também devemos abrir as portas da nossa casa para a igreja. Convide alguém para tomar um café lá na sua casa. Olha, eu gostaria de tomar um café na sua casa, pode me convidar. Abra as portas da sua casa para a igreja. Ninfa fez isso e foi abençoada. Esses primeiros versos dessa passagem mostram a unidade, a diversidade e as imperfeições que caracterizam a convivência dos crentes. A segunda lição que aprendemos com essa passagem, só esclarecendo, gente, que por conta do feriado hoje, como uma exceção, nós só vamos ter o período do culto matutino, tá bom? Por isso que as crianças já desceram, ok? Então fica esse registro. A segunda lição que a gente aprende aqui são as lições da edificação, da motivação e da oração. As cartas de Paulo eram uma espécie de substituto para a sua presença, como fica claro no verso 16, que diz: "E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós." Como o apóstolo não podia estar presente, ele escrevia uma epístola que era lida diante da igreja com a sua autoridade apostólica. Essa carta, essa epístola, deveria ser lida, estudada e também obedecida. Paulo queria que a carta que escrevera aos Colossenses fosse também lida em Laodiceia e vice-versa. Ou seja, Paulo desejava que o povo do Senhor fosse edificado. Um filósofo protestante chamado Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele fez uma observação muito curiosa que eu gostaria de dividir com vocês. Ele afirmou o seguinte: com efeito, a regra cristã quer que tudo possa ser pretexto para edificar. Uma especulação que não o consiga será, por isso mesmo, acristã. O filósofo, olhando para a sua realidade, e a Dinamarca naquele período era notadamente protestante, luterana, ele compreende que a religião cristã tem essa característica. O cristianismo deseja edificar os outros. E quando qualquer ideia ou especulação não visa a edificação, ela não é cristã. O filósofo compreende que o cristianismo sempre tem essa intencionalidade de cooperar com a edificação. Paulo tinha essa preocupação dos crentes colossenses e laodicenses serem edificados. Isso aqui chama a nossa atenção para o seguinte: nós devemos nos comprometer com a edificação,
com a nossa e com a dos outros. A gente vem na igreja não é apenas para cantar, não é apenas para conviver com outras pessoas, é para sermos instruídos pela palavra do Senhor. É para recebermos a instrução que vem da parte de Deus. Paulo tinha a preocupação com a edificação dos crentes. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem te dado para crescer na fé. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem te dado para ser edificado. Além da edificação, Paulo também oferece motivação. E chama a atenção de vocês para o verso 17. Paulo pede para que seja dito a Arquipo o seguinte: Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Paulo chama a atenção de um pastor. Cumpra o seu ministério. O ministério é recebido de Deus e ele só pode ser executado de forma fiel no poder do Senhor. Paulo lembra Arquipo dessa preciosa verdade. O termo cumprir aqui dá a ideia de que Deus tem propósitos claros a serem realizados por meio de seus servos. No final da epístola, o apóstolo Paulo autentica a carta, verso 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Muito possivelmente, Paulo ditou essa carta e no final ele pediu para assinar, como se assina um cheque, a fim de que as pessoas tivessem a certeza de que aquele escrito era mesmo vindo da sua parte. O texto caminha para o final com um pedido curto, mas que possui muito significado. Lembrai-vos das minhas algemas. Lembrai-vos das minhas algemas. Paulo está dizendo: estou sofrendo por amor a Jesus, mas lembrem-se que é privilégio sofrer por Cristo. Lembrem-se de que eu tenho a plena certeza de que eu não sou um escravo do imperador, eu sou um escravo de Cristo. Saibam que eu não perdi o gosto pela vida porque estou passando por privações, por conta da fé em Jesus. Lembrem-se das minhas algemas e continuem com o ministério que o Senhor nos deu. Apesar das dificuldades, vale a pena servir a Deus. Paulo estava preso por causa do Evangelho e pede para que os colossenses não se esquecessem disso e termina, enfim, com uma oração: a graça seja convosco. Eu acho muito bonito quando a gente tem condições de terminar uma obra fazendo oração. É muito bom quando a gente chega ao final de algo que a gente se propôs a fazer e encerrar aquilo com oração. Porque não raras vezes a gente encerra aquilo que a gente se propôs a fazer bufando, né? Acabei. Todo mundo deu risada, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Vou lavar a louça do domingo. Acabei. Trabalhei 8 horas. Acabei. Mandei as crianças para a escola. Acabei. Aqui a gente aprende a lição de encerrarmos as nossas atividades, aquilo que nos propomos a fazer, com oração. Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome. E mais, Senhor, por graça imploro para que o Senhor abençoe esses meus irmãos em Jesus. Os apóstolos e os grandes santos não apenas intercediam pelas igrejas, mas também recebiam a graça de Deus por meio da oração de outras pessoas. Meus irmãos, a oração sincera diante de Deus transforma o coração de quem ora e seguramente transformará também os corações daqueles por quem nós oramos. Nós aprendemos diversas lições hoje. As lições da unidade, diversidade e imperfeições que caracterizam a convivência cristã. E aprendemos também as lições da edificação, da motivação
e da oração. Que o Senhor abençoe você em nome de Jesus, que é o nosso bondoso amigo, o nosso bom pastor. Amém.